Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado da semana é o secretário de Assuntos Portuários, Sérgio Aquino. Olá, Sérgio, um grande prazer recebê-lo. Edson, prazer estar aqui no Jornal da Orla, prazer estar falando com você aí, que está do outro lado da tela. Sérgio, Santos acaba de realizar o 17º Congresso Nacional de Municípios Portuários. O que esse evento representa de avanço para a questão portuária? O grande destaque é que a Associação, né, Brasileira de Municípios Portuários, ela está se revitalizando também e se fortalecendo num momento absolutamente estratégico para as questões fundamentais das cidades portuárias. É bom nós nos lembrarmos que, num passado um pouco distante, não é? Por isso estou falando o 17º Congresso, esta entidade foi criada para poder tentar harmonizar essa relação da cidade com o porto, que era muito ruim, não é? E agora, com esse momento que estamos vivendo, com a Secretaria de Portos de Brasília, o ministro Pedro Brito, sinalizando uma aproximação com a cidade, valorizando os agentes locais, é fundamental que a entidade dos municípios estejam preparados tecnicamente e tenham temas claros para debater no desenvolvimento da cidade e do porto. Nesse contexto, Sérgio, a criação da Secretaria de Porto, a Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, você é o primeiro secretário da história do Brasil, começou por Santos, e a criação do Ministério dos Portos pelo presidente da República, contribuem para esse estreitamento nas relações que no passado era ignorado pela autoridade portuária. Porque foi transferido esse instrumento, né, porto, que ele na verdade é um instrumento logístico, ele foi transferido para ser um instrumento político durante muitos anos. Então, quando o prefeito Papa teve a primazia de seguir o exemplo das grandes cidades portuárias do mundo e criar uma secretaria de portos na cidade de Santos, ele sinalizou claramente que porto é uma questão técnica. E o presidente Lula, no seu segundo mandato, seguiu na mesma linha. Então, hoje nós temos esse diálogo técnico, lógico, com interesse público, mas um diálogo técnico. E as relações políticas a partir desse diálogo técnico, Sérgio Aquino, com os governos estaduais, com o governo federal, enfim, com os empresários, com os trabalhadores? Como tem sido essa relação política? Ela melhorou tremendamente porque a Prefeitura de Santos demonstrou que o poder público pode sim falar de questão portuária, mas de forma técnica. A partir desse momento, a comunidade portuária empresarial e laboral passou a respeitar a atuação do município. E a partir daí, governo do estado, governo federal, também passaram a aceitar de maneira muito mais fácil o diálogo técnico e público e deixando um pouco de lado a questão partidária. É lógico que nenhum ente público vive sem uma visão política partidária, mas ela não pode ser a condutora do processo. Bem, Sérgio, você vem da iniciativa privada, fez sua vida profissional na iniciativa privada. Agora está do outro lado, defendendo o interesse público como secretário municipal. Como tem sido essa experiência para você? Tem sido um grande aprendizado para ter a noção do outro lado, mas gratificante porque eu continuo hoje cada vez mais convicto que as bandeiras que eu defendia, mesmo quando eu estava na iniciativa privada, eu continuo defendendo hoje. Não mudei, muito embora a gente às vezes precisa ir adequando as estratégias, mas os princípios são os mesmos. Nós temos que pensar no interesse público e no interesse geral da competitividade do porto e da cidade. E com isso todo mundo ganha. E as relações com os trabalhadores? Fica difícil você convencer o sindicalista, aquele mais radical, de que o capital e o trabalho podem caminhar juntos? Nós temos posicionamentos radicais, não só na ala dos trabalhadores. Nós também temos alguns posicionamentos radicais na ala empresarial. É lógico que tem que saber dialogar dentro da característica de cada segmento. Este é o grande desafio do poder público. Ajudar, auxiliar nesse diálogo sem tomar partido de nenhum dos dois lados. E a realidade, né, do desenvolvimento tecnológico, a realidade do que está acontecendo, tem ajudado a mostrar para os dois lados que somente trabalhando juntos é que nós vamos ter um resultado positivo. Bem, me parece que esse papel você está cumprindo perfeitamente, porque o que a gente ouve falar aí, tanto do lado do empresariado quanto do lado dos trabalhadores, é que a sua gestão tem sido muito bem aceita de ambos os lados. Porque, na verdade, eu exerço um papel sob mandato do prefeito Papa.
E ele é que definiu as linhas mestras de como trabalhar. Nós não fazemos discurso demagógico para o trabalhador. Nós nunca ficamos dizendo, não, ninguém vai perder emprego. Isso é mentira, porque a evolução tecnológica desemprega. Agora nós estamos trabalhando treinamento, requalificação e estamos cobrando também da iniciativa privada a responsabilidade nessa transição. Voltando à questão do seminário, do Congresso de Municípios Portuários, as cidades portuárias querem mais recursos porque elas ficam com o ônus e não têm o bônus de ter o porto. No caso de Santos, por exemplo, o maior porto da América Latina, tem aí prejuízos na área ambiental, prejuízos na área de saúde, em sua infraestrutura, sem a devida compensação. Qual a sugestão de Santos, qual a posição de Santos para que a cidade possa ter o seu benefício também? Bem, todas as cidades buscam obter resultados, né, para manter os serviços públicos, serviços para a comunidade e o desenvolvimento. Uma cidade portuária, ela é prejudicada numa série de aspectos. Por exemplo, as indústrias que normalmente são implantadas na região portuária têm incentivos fiscais. Você tem pouca comercialização e tem muitos serviços. Nas grandes cidades portuárias do mundo, a cidade obtém resultados porque ela é dona do porto, ela administra o porto, ela tem resultado da atividade portuária. Nas cidades portuárias no Brasil, que os portos não estão sob o comando das cidades, nós precisamos ter outras soluções. E o que nós temos debatido é que as cargas que transitam, quando, por exemplo, o importador recolhe um imposto de importação, deveria ter um rateio deste imposto para a cidade portuária por onde a carga transitou. É uma das formas de dar retorno à cidade que recebe o impacto da atividade. Como é que se faz para convencer o governo federal a fornecer, o governo federal e os governos dos estados, a fornecer mais recursos às cidades portuárias, sensibilizar os governos e, é claro, o Congresso Nacional, as assembleias nos estados? Bem, o poder público e os órgãos de governo só se sensibilizam sob pressão e só entendem pressão de entidades que são fortes. É por isso que o prefeito Papa tem trabalhado muito para o fortalecimento da entidade, a Associação Brasileira de Municípios Portuários. Aí sim haverá uma entidade com força para dialogar e, entre aspas, sensibilizar os níveis de governo. Para finalizar a entrevista, secretário Sérgio Aquino, a questão da ponte Santos-Guarujá está gerando muita polêmica. Durante a semana, o presidente da Codesp disse que, na altura anunciada 70 metros, mata o Porto de Santos e diz que essa ponte tem que ter pelo menos 80 metros de altura. Qual a sua posição a respeito? Esta posição de que 70 metros é insuficiente, nós, Prefeitura de Santos, já havíamos declarado lá atrás, e o CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária, quando recebeu o secretário Mauro Arce, também deixou claro que o ideal seria algo por volta de 85 metros, que é o parâmetro que nos principais portos do mundo tem. O que nós temos que agora é aguardar o estudo técnico do governo do estado com relação à ponte e também tentar esgotar a questão da análise se realmente é inviável o túnel. Agora que precisa haver uma ligação ali, precisa, e precisa haver uma ligação Saboia do Barnabé também para atender a questão portuária, a expansão e o futuro. Obrigado, Sérgio Aquino. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Muito obrigado, espectador que nos acompanhou aí. Obrigado, Edson. A gente volta já já.